Estudo do livro de Esther, a partir do capítulo 4, Esther concorda em interceder. Quando Mardoqueu recebe a notícia do decreto, ele recruta a ajuda um tanto relutante de Esther. A rainha, mesmo depois de 5 anos, ainda está muito insegura da sua posição diante do rei e sente que qualquer aproximação dele está repleta de perigos. Mas parece que ela aceita a sugestão de Mardoqueu de que é providencial que ela seja rainha num tempo desses e concorda em interceder com a condição de que antes toda a comunidade judaica jejue por ela. Letra A. Mardoqueu inicia um lamento. 4 do 1 ao 3. Versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, de que forma Mardoqueu descobriu todos os detalhes da transação, inclusive a quantia prometida e não somente o decreto publicado, possivelmente por intermédio de amigos na corte, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, rasgar a própria roupa, vestir pano de saco e cobrir-se de cinzas eram expressões normais de lamento. Esse lamento podia ser profundamente religioso, como em Daniel 9:3 e Neemias 1:4. Versículo 2. Ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Aparentemente, estar vestido de pano de saco tornava a pessoa cerimonialmente impura e, por isso, impossibilitada de entrar na corte. Versículo 3. Grande pranto. O pranto geral descrito aqui deve ter sido para a maioria dos judeus um ato religioso que normalmente era acompanhado de orações. Que nem a oração nem Deus sejam mencionados aqui, certamente é propositado por parte do autor, que de forma coerente omite toda e qualquer referência a qualquer ideia ou ato religioso. Letra B. Mardoqueu convence Esther a interceder. Versículo 4. Mas ele não quis aceitá-las. Mardoqueu se negou a parar o seu lamento. Por quê? Possivelmente Mardoqueu quis mostrar que o seu pranto não era simplesmente acerca de um problema pessoal, mas de significado muito maior em uma calamidade sem precedentes. Versículo 6. Na praça da cidade, um lugar comum e tradicional para o lamento. Versículo 7. Quanta prata, mencionar a quantia indicava a seriedade da crise. A ganância pessoal de Xerxes acrescentava uma dimensão nova e amedrontadora à briga particular de Amã. Versículo 10. Que dissesse, o autor muda para o discurso direto no restante do diálogo entre Esther e Mardoqueu, assim realçando o efeito dramático. Versículo 11. Somente uma lei, aparentemente Deioces, o primeiro rei dos Medos, instituiu essa lei que os persas preservaram. Heródoto 96-101. Essa lei não admitia exceção alguma. Mais de 30 dias. Ela teme que não tenha mais todo aquele prestígio com o rei, porque ela não solicitou uma audiência, visto que ainda faltavam 11 meses para o massacre? Talvez porque temesse que o pedido fosse rejeitado. Versículo 13. Não pense, não se trata necessariamente de uma ameaça a Esther, antes de um lembrete real do perigo comum
a que todos os judeus estavam expostos. Versículo 14. De outra parte, uma alusão a Deus. Veja a introdução para uma discussão mais ampla: morrerão. Mardoqueu provavelmente está pensando em castigo divino se Esté desobedecer a Deus e não em alguma vingança dos judeus. Para um momento como este, Mardoqueu claramente conclui que a ascensão dela ao trono foi providência divina. Versículo 16. Jejuem em meu favor. Esté aceita a missão e agora toma a iniciativa. Ao ordenar um jejum, Esté está buscando a ajuda divina. Ela está pedindo à comunidade judaica que interceda diante de Deus a favor dela. 3 dias e 3 noites. Esse deveria ser um jejum muito rígido, observado durante a noite e durante o dia. O jejum durou entre 40 e 44 horas, visto que Esté foi à presença do rei no 3º dia. Podemos ter uma ideia da seriedade com que Esté se empenhou na sua tarefa com base no fato de que ela desafiou o povo a um jejum exatamente na época da Páscoa. 15 de Nisan. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esté ainda tem temores naturais, mas ela está disposta a fazer tudo mesmo assim, como bem acrescenta Muri. O homem impetuoso age sem medo, o homem valente apesar do medo. Versículo 17. Retirou-se. Ele cruzou, provavelmente refere-se ao rio Abicarca, que separava a Acrópole do restante da cidade. 3. Esté vai falar com o rei. 5 de 1 a 8. Após o seu jejum, Esté se enfeita e vai à presença do rei. Quando o rei vê Esté no pátio, ele lhe dá as boas-vindas e lhe pergunta o que ela quer. Esté convida Xerxes e Amã para um banquete. A ceia, o rei aceita o convite. No banquete, Esté adia o pedido e, em vez disso, convida o rei e Amã para um segundo banquete. Primeiro, trajes de rainha. Ela deixa de lado o seu traje de luto e se veste de maneira mais atraente possível. Colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. Ela se colocou no lugar onde o rei pudesse vê-la e chamá-la. Desse salão do trono, ele podia ver qualquer pessoa que se aproximasse no corredor que vinha da ala das mulheres. Versículo 2. Quando, no hebraico, Uihi, e aconteceu, significa isso, e aconteceu, sugere que talvez ela tenha esperado um pouco, então, quando finalmente. Versículo 3, metade do reino. É melhor interpretar isso como exagero oriental, que não deve ser entendido literalmente. Herodes a Salomé, Marcos 6:23. O rei sabe que ela quer algo urgente para vir a ele dessa maneira e arriscar a vida. 4. Esther não intercedeu por seu povo. Por quê? Possivelmente porque sentiu que aquele não era o momento nem o lugar adequado. Visto que não tinha falado com esse rei inconstante e imprevisível por 30 dias, ela provavelmente sentiu que precisaria de tempo para restabelecer a sua influência sobre ele. Talvez ela tenha preferido um lugar mais reservado para fazer o seu pedido, porque Esté convidou também Amã para fazer o rei pronunciar a sua sentença contra Amã imediatamente, ao confrontá-lo na sua presença. Muitas razões têm sido dadas para essa atitude. Versículo 5. Tragam Amã imediatamente. Acompanhar alguém para um banquete era uma honra e não uma limitação da liberdade de Amã. Versículo 7. Este é o meu pedido e o meu desejo. Parece que Esté está para formular o seu pedido
quando faz uma pausa e convida o rei e Amã para um segundo banquete, no qual vai revelar o seu pedido. Por que Ester adiou pela segunda vez o seu pedido? Será que lhe faltou coragem? 4. Amã decide enforcar Mardoqueu, 5 do 9 ao 14. O prazer de Amã em participar do banquete da rainha se transforma em ódio ao ver Mardoqueu no caminho para casa. Ele reúne os seus amigos e se vangloria do seu poder, mas se queixa da humilhação que sente diante da provocação de Mardoqueu. A sua esposa e os amigos sugerem que faça uma forca e enforque Mardoqueu no dia seguinte. Versículo 10. Zeres, um nome desconhecido. Versículo 11. Seus muitos filhos. Os persas consideravam um grande número de filhos uma grande bênção. Versículo 14. Uma forca, também um poste alto em que a pessoa era empalada ou crucificada, mais de 20 metros, veja a introdução. 5. O rei faz uma homenagem a Mardoqueu, 6 do 1 ao 13. A insônia do rei faz ele pedir a leitura de alguns registros de arquivos reais. A passagem lida está relacionada ao incidente em que Mardoqueu descobriu o plano do assassinato do rei. Xerxes pergunta se Mardoqueu foi recompensado por isso. Ao ouvir que nenhuma recompensa lhe fora dada, ele pergunta quem está no pátio do palácio. Quando a mãe entra, o rei lhe pede conselho acerca de como melhor honrar um súdito. Amã, pensando que o rei está se referindo a ele, sugere que um homem assim seja vestido com os trajes do rei e conduzido pela cidade montado no cavalo do rei. Xerxes ordena que Amã faça isso com Mardoqueu. Amã vai para casa se lamentando. A sua esposa e os sábios tornam a situação ainda pior ao dizer que se Mardoqueu é judeu, Amã nunca terá sucesso. Versículo 1. Não conseguiu dormir, outro evento providencial. Versículo 3. Nada lhe foi feito, era questão de honra recompensar o benfeitor desses. Versículo 5. É Amã que está no pátio. O fato de sua mãe estar no pátio do palácio confirma que ele viera ao palácio para garantir a morte de Mardoqueu. Versículo 6. Senão a mim, o orgulho de Amã conduz à sua ruína. Versículo 8. Manto do próprio rei. Heródoto, 15 ao 17. Conta como o tio de Xerxes, Artabano, recebeu a ordem do rei de colocar os trajes reais, sentar no trono e dormir na cama do rei. Um cavalo não era somente um cavalo que pertencia ao rei, mas o que ele havia montado. Coroa, relevos persas mostram cavalos com coroas. Versículo 12. Rosto coberto, um sinal de aflição e tristeza. Versículo 13. É verdade que é conselho sábio, mas um tanto atrasado. 6. A queda de Amã, 6:14 ao 7:10. Amã ainda está se recuperando da humilhação quando chegou aos mensageiros do rei, chamando-o para o banquete com Xerxes e Ester. Dessa vez Ester expressa o seu pedido pela sua vida e pela vida do seu povo. Quando o rei pergunta quem a ameaçou, Ester denuncia Amã. O rei fica furioso e sai para o jardim. Amã fica para chamar pela sua vida. O rei volta e interpreta isso como uma investida contra a rainha e ordena o enforcamento de Amã na sua própria forca. Versículo 14. As pressas levaram Amã. Não significa que Amã estava atrasado ou que tinha esquecido o convite. Isso simplesmente ressalta a importância de Amã. Versículo 3. Pedido após a introdução comum para o ambiente palaciano. O pedido de Ester é dramático e sucinto, talvez refletindo o seu nervosismo e aflição. Ester não somente desmascara Amã, mas também revela a sua própria etnia, identificando-se
com o seu povo. Versículo 4, fomos vendidos. Provavelmente refere-se à oferta de dinheiro que Amã fizera. Destruição, morte e aniquilação, as mesmas palavras de 3:13. Nenhuma aflição como essa justificaria. Uma frase bem obscura no hebraico, visto que há dúvidas acerca de 3 das 6 palavras que compõem a frase. Talvez signifique que Esther não teria incomodado o rei com os seus pequenos problemas e teria silenciado se a questão fosse somente escravidão e não morte. Versículo 5, pergunta Vaiomer pode ser traduzido por exclamou. Versículo 6, o adversário e inimigo, novamente uma resposta dramática e direta. Quem é ele? Um inimigo, um adversário. Amã, esse perverso, apavorado. Melhor seria aturdido ou abalado. Amã foi tomado de surpresa mais do que acometido de medo. Versículo 7, furioso. Mais uma vez o rei dá lugar à raiva repentina e descontrolada ficou ali. Amã decidiu implorar a Esther por misericórdia, em vez de seguir ao rei e pedir misericórdia a ele. Talvez porque sabia por experiência que a raiva do rei, uma vez suscitada, era cega e incontrolável. Alguns comentaristas têm criticado Esther por não interceder pela vida dele, esquecendo-se de que, enquanto Amã estivesse vivo, significaria uma ameaça mortal para ela e o seu povo. Embora Amã tenha parecido derrotado naquele momento, se tivesse sobrevivido, quem saberia quando iria se vingar. Versículo 8, caído sobre o assento. Amã estava prostrado diante de Esther, suplicando pela sua vida, quando o rei retornou. Xerxes interpretou a ação de Amã como uma transgressão das rígidas regras relacionadas ao harém. Mal o rei terminou de dizer isso, uma acusação dessas era tão séria que os servos trataram Amã como um homem condenado. Versículo 9, Harbona disse. Harbona sugeriu não somente um meio de execução imediata de Amã, mas ficou a justiça dessa decisão ao ressaltar que Amã tivera a intenção de enforcar Mardoqueu, o homem que salvara a vida do rei. Versículo 9. Enforquem-no nela. Essa sugestão evidentemente pareceu ao rei como justiça ideal, e o destino de Amã estava definido. Os judeus triunfam. Primeiro, os judeus recebem permissão para se defender. 8 do 1 ao 17. Mardoqueu é promovido. 8 do 1 ao 2. Versículo 1. Os bens de Amã, visto que Amã fora executado como traidor, seus bens foram confiscados pelo rei, que os entregou a Esther. Os seus bens incluíram toda a sua propriedade e riquezas. Versículo 2. Tirou o seu anel, selo. Xerxes agora faz de Mardoqueu o seu novo primeiro-ministro, e Esther lhe dá as propriedades de Amã. Letra B. Esther intercede pelo seu povo. 8 do 3 a 8. Versículo 3, chorando aos seus pés, Esther não estava prestando homenagem, mas se prostrou em angústia renovada diante do decreto mortal que ainda pendia sobre ela e o seu povo. A situação ainda é muito séria, como demonstram o seu procedimento e palavras. Versículo 4, estendeu o cetro de ouro. Xerxes não está perdoando Esther, mas encorajando-a. Versículo 5. Se for do agrado do rei, Esther faz um uso das expressões da corte para iniciar o seu apelo, mas acrescenta um toque feminino por meio de uma frase dela mesma. Se posso contar com seu favor, ela faz o apelo mais forte que pode e ainda assim não tem certeza das intenções do seu excêntrico marido rei, revogando as cartas que a mãe escreveu. De forma astuta, Esther põe toda a sua culpa sobre Amã, assim deixando de lado de forma conveniente a responsabilidade do próprio rei Xerxes. Versículo 7.
Consciente da ansiedade de Esther, o rei alista tudo o que fez até então por Esther e pelos judeus, para assim encorajá-la a crer que ele tem uma atitude positiva em relação a ela, seu pedido e seu povo. Versículo 8. Escrevam. O original hebraico traz vocês, enfático para iniciar a frase, e a tradução literal seria: mas vocês escrevam vocês mesmos, complementado com como melhor lhe parecer. Letra C. Um novo decreto é escrito e enviado. Versículo 9. 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Há um hiato de 2 meses e 10 dias entre o decreto de Amã e o de Mardoqueu. Não é dada nenhuma razão para essa espera, e essa razão não pode ser adivinhada agora. Versículo 10. Cavalos velozes. Os detalhes adicionais apresentados aqui acerca dos cavalos servem para destacar a rapidez e confiabilidade do sistema da comunicação do Império. Versículo 11. Direito de se reunirem. A palavra provavelmente se refere não somente ao dia, mas aos preparativos que eram necessários para que os judeus organizassem uma defesa eficiente. Direito de se protegerem. Mardoqueu resolve o problema gerado pelo fato de que o decreto de Amã não podia ser revogado, acrescentando a ele a cláusula que autoriza os judeus a se defenderem e a destruírem todos que os atacarem. De destruir, matar e aniquilar. Observe a semelhança com o decreto de Amã. Estava assim autorizada a retaliação completa e total. A irrevogabilidade do decreto de Amã torna necessário que Mardoqueu duplique as suas disposições ao contrário, o que inevitavelmente dá a impressão de um decreto muito severo. Quando veio o dia, destaca-se o fato de que os judeus não saquearam os seus inimigos. Letra D, capítulo 8, do 15 ao 17, versículo 15. E a cidade de Suzã exultava de alegria. Isso certamente inclui muitos gentios além dos judeus. Talvez como a queda de muitos tiranos, e de Amã também foi muito festejada. Versículo 17. Festas, literalmente um bom dia, deve ter sido uma festa religiosa para os judeus. Os judeus triunfam sobre os seus inimigos. 9, do 1 ao 15. O dia 13 de Adar, o dia que havia sido designado como da destruição deles, tornou-se o dia do seu triunfo sobre os seus inimigos. O povo os teme e os governantes os ajudam. Eles matam seus inimigos, incluindo os 10 filhos de Amã, mas não os saqueiam. Depois de receber um relato dos eventos do dia em Suzã, Xerxes concebe o pedido a Esther de mais um dia para a luta em Suzã e para o enforcamento público dos filhos de Amã. Nos outros lugares, os judeus descansam e celebram no dia 14 de Adar. Capítulo 9. Os judeus destroem os seus inimigos. 9, do 1 ao 10. Versículo 1. Mas aconteceu o contrário. O autor propositadamente evita a menção de Deus. Versículo 2. O que buscavam a sua destruição e retaliação estava limitado àqueles que estavam, de fato, tentando matar os judeus. Estavam com medo deles. Os judeus agora desfrutavam do favor da corte, e Mardoqueu tinha grande autoridade. Por isso, os oficiais do governo os apoiavam. Na cidade de Suzã está uma posição enfática. Parece que os 500 homens mencionados aqui foram mortos na Acrópole
e não na cidade principal. Versículos 7 a 10. Os nomes dos filhos de Amã parecem de origem persa. Dos filhos. Enquanto estiverem vivos, os filhos de Amã representariam um perigo constante para os judeus. Versículo 10. Não se apossaram de seus bens, e o autor repete esse comentário 3 vezes. Embora os bens dos inimigos resultantes do saque tiveram sido concedidos aos judeus, o autor evidentemente quer ressaltar que eles estavam lutando pela sobrevivência e não por lucros materiais. Os judeus não eram os agressores, mas estavam se defendendo dos seus inimigos. Letra B, uma extensão em Suzã, 9 do 11 ao 15. Versículo 12. Qual é o seu pedido? Evidentemente, Xerxes percebe que Esther não está completamente satisfeita. Ele não parece preocupado com a morte dos seus súditos. Versículo 13. Também amanhã a razão de Esther ter pedido mais um dia para a matança em Suzã não está clara. Talvez haja a intenção de mostrar o contraste entre a Acrópole de Suzã, em que houve luta no meio-dia, e a cidade principal, em que houve luta no segundo dia. Possivelmente, os seus inimigos haviam sido bastante resistentes na Acrópole, e só no segundo dia que houve luta no segundo dia. Possivelmente os seus inimigos haviam sido bastante resistentes na Acrópole, e só no segundo dia os judeus conseguiram derrotar os seus inimigos na cidade principal. A intenção era a exposição pública dos filhos de Amã como advertência e intimidação aos seus inimigos. Então aí que a festa do Purim é instituída. Depois do resumo dos eventos dos dias 13 e 14 de Adar, são descritos os passos dados por Mardoqueu e Esther para estabelecer o Purim. Isso aí, então aqui termina o capítulo 8, né? Isso aí.